Shalom, meus irmãos. Vamos fazer nosso pequeno comentário da Parashá Shoftim, Deuteronômio capítulo 16, verso 18. E logo aí no começo você já vai perceber duas palavras, Asherá e Matsevá. São palavras bem interessantes. Nós brasileiros, estamos caminhando agora para o final desse ano e logo vai começar a aparecer muita Asherá em todos os lugares, nos shoppings, na casa das pessoas, que é aquela árvore idolatrada pelos pagãos. Ela é idolatrada, ela é artifício do paganismo e nada mais é essa árvore de Natal do que a réplica da Asherá que era idolatrada na Babilônia, toda enfeitada e tudo mais. É a mesma coisa, tá? Olha só o que diz essa paraxá. 16, verso 21. Não plantarás para ti nenhuma Asherá. E lá no verso 22, diz o seguinte: e não levantarás para ti Matsevá. Matsevá era também um altar pagão, tá? Então, você tem aí a árvore pagã e o altar pagão que não deve ser levantada, nem plantada, enfim, nem feita por você que teme ao Eterno, principalmente você que é servo e discípulo de Yeshua. Porque o Eterno, teu Elohim, odeia. Imagina você aí que deseja a bênção do Eterno na sua vida, na sua família, levando uma coisa que o Eterno odeia para dentro da sua casa. Então, agora que você está informado disso, por favor, guarde a instrução aí, não faça a sua casa se tornar um lugar odioso pelo Eterno, tá bom? Designarás para ti juízes. Essa paraxá, Shoftim, Shoftim é uma palavra que remete a juízes, Então, ela já começa dizendo, como um mandamento, uma ordenança do Eterno, para que houvessem juízes, policiais, juízes e líderes em todas as cidades, para que eles pudessem fazer o quê? Julgar o povo, mas julgar o povo com retidão. Então, no começo dessa paraxá, você vai ver a Torá dizendo o seguinte: designe para ti juízes que exerçam reto juízo, que não podem torcer o juízo. Então, por exemplo, sabe aquele juiz que talvez até você goste dele, que ele vai lá e torce as regras para fazer alguma coisa diferente da justiça, Então a Torá fala assim: a justiça e somente a justiça é o que você tem que fazer. Não é a vingança, não é um trato para benefício próprio, não é mais nada. É a justiça e somente a justiça, sem torcer o juízo. Ou seja, você tem que colocar, então, estabelecer, designar para ti juízes que sejam retos, que vão exercer um juízo justo, tá? E isso como um requisito para que vivas e herdes a terra. Ou seja, juiz que faz irregularidades, que faz coisas erradas, que torcem o juízo, eles trazem para a nação a justiça divina, apaga, a ira, a iniquidade. Por quê? Porque o que está de acordo com a Torá é justo. Então, se a Torá manda que o juízo seja reto, então tem que ter retidão, tá? Agora, o que está de acordo com a Torá é justo, e o que está em desacordo com a Torá é iniquidade. Então, nós temos que entender que os juízes em Israel, eles tinham que exercer, então, um reto juízo, sem torcer o juízo, para que assim não caíssem em iniquidade e não atraísse a ira do Eterno, tá bom? Capítulo 17, verso 2, diz o seguinte: quando for achado no meio de ti, numa das tuas cidades que o Eterno teu Elohim te dá, homem ou mulher que fizer o que é mal aos olhos do Eterno teu Elohim, por transgredir a sua aliança, e tiver ido e servido outros deuses, e tiver se prostrado a eles, ou ao sol, à lua, ou a qualquer astro do exército dos céus,
o que não ordenei, e se isso te for denunciado e ouvires, então indagarás bem. E eis que, sendo verdade, certo, que se fez tal abominação a Israel, farás conduzir à porta da cidade aquele homem ou aquela mulher. Então, num caso de idolatria, uma pessoa que adora aí os ídolos ou os astros, tá? Então, pessoa que comete tal abominação, ela sofria a pena de morte. Olha só o que diz. Que cometeram esta má coisa, seja o homem ou a mulher, os apedrejarás e morrerão. Por depoimento de 2 testemunhas ou de 3 testemunhas, será morto aquele que deve morrer, não será morto por depoimento de uma testemunha. Então tem que ter requisito da Torá, né? Depoimento de 2 ou 3 testemunhas para que essa pessoa que cometeu a iniquidade seja punida, tá? Olha só o que diz também. A mão das testemunhas será primeiro contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Então agora nós temos aqui uma regra muito interessante. Se tem uma pessoa que está cometendo um ato ilícito, um pecado, uma transgressão, nesse caso aqui uma transgressão para a morte, tá? Essa pessoa tinha que ser levada para um tribunal. Ali a Torá exige, ordena, o Eterno ordena, então indagarás bem. Então, ali, os juízes, quem exerce o juízo, iria apurar os fatos, e depois de apurar os fatos, vem a pena, a sentença sobre a pessoa. E a sentença para quem comete o pecado da idolatria é a sentença de morte, é a pena de morte, tá? É o apedrejamento. Nós temos uma situação aqui, que inclusive ela é muito conhecida na Brit Hadashah, que é aquela sentença que é dada a respeito da mulher adúltera. Né? Nós vamos fazer a leitura então, mas primeiro eu preciso explicar para você a regra tintim por tintim da Torá, para você entender o que a gente vai trazer. Então, em primeiro lugar, tinha que ter testemunhas. E essas testemunhas, elas eram as primeiras que atirariam as pedras. Capítulo 17, verso 7. A mão das testemunhas será primeiro contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Então a pessoa lá, a mulher ou o homem, era levado para ser apedrejado. E quem que atirava a primeira pedra? A testemunha de acusação. Quem testemunhou os fatos, estava levando ali para ser acusado. Olha, a gente viu ele fazendo idolatria e tudo mais. Ou então pego num pecado de adultério. Então quem atirava a primeira pedra? A testemunha. Você vai pular então comigo e a gente vai dar uma olhadinha lá no capítulo 19, verso 18, que diz o seguinte. Capítulo 19, verso 18 diz: E indagarão os juízes bem, e se forem falsas as testemunhas, e falso testemunharem contra seu irmão, fareis a eles as falsas testemunhas, como pensavam fazer a seu irmão. Então imagine aí que você tem uma situação onde existe um acusador, tá? E ali, junto com o acusador, que é a testemunha, se o juiz descobre que aquela testemunha era uma falsa testemunha, e a pena que iria ser aplicada para o réu, agora vai ser aplicado para a falsa testemunha. Então, se a pena era as 39 chibatadas de Moshe, então a pessoa ia ser açoitada com as 39 chibatadas. Se a pena era uma pena que iria levar a um pagamento monetário, uma multa, um ressarcimento, alguma coisa, então a falsa testemunha ia ter que pagar aquilo ali. No caso, também uma pena de morte, se eu sou uma testemunha falsa, estou acusando alguém, aquela pessoa iria morrer pelo meu depoimento falso, então recai sobre mim a pena de morte, tá? E quem tem que atirar a primeira pedra? A testemunha. Agora nós vamos fazer a leitura, então, de João, tá? No Evangelho de João, capítulo 8, e a gente vai ver aqui um acontecimento aqui muito interessante em João 8,
Você vai abrir comigo aí, João 8, a gente vai ler até o verso 11, do verso 1 a 11 diz assim: E Yeshua, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu outra vez no pátio do templo, onde as pessoas se reuniram em torno dele, e ele se sentou para ensiná-las. Os mestres da Torá, os pirushim, trouxeram uma mulher pega cometendo adultério e a colocaram em pé no centro do grupo, e então disseram a Yeshua: Rabi, esta mulher foi pega cometendo adultério. Na nossa Torá, Moshe ordenou que esse tipo de mulher seja apedrejada até a morte. Até aqui, ok. É aquilo que nós estamos vendo aqui na Paraxá para um caso de idolatria. Também, como eu havia falado, para o caso de adultério, é um pecado para a morte, então a pessoa passava pelo apedrejamento. Na nossa até a morte. Que você nos diz a respeito disso? Eles disseram isso para pegá-lo em uma armadilha, a fim de terem uma base de acusação. Quer dizer, essa conversa toda aí era uma pegadinha. Essa conversa toda era uma armadilha para condenarem Yeshua. Mas Yeshua se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. Então Yeshua ouviu isso tudo aí e não deu resposta para ninguém. Ele se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. Eles continuaram a lhe fazer perguntas. E Yeshua endireitou o corpo, se arrumou e disse. Finalmente ele respondeu alguma coisa. E ele disse: Aquele de vocês que está sem pecado deve ser o primeiro a atirar pedras nela. Lembra que nós estamos aprendendo aqui na Torá. Você leu Torá, Deuteronômio, capítulo 19, verso 18, que quem atira a primeira pedra é a testemunha de acusação. Então, é lógico que os pirushim sabiam, conhecendo a Torá, que quem deveria atirar a primeira pedra era a testemunha de acusação e que se houvesse alguém fazendo um falso testemunho, lembra também que aqui era uma pegadinha, eles estavam levando a mulher para Yeshua a fim de pegarem Yeshua e condenarem Yeshua por alguma coisa. Então, a fim de testar Yeshua, eles criaram essa situação. E aí Yeshua fala, né? Então vai lá, atira a primeira pedra, tá? Vamos lá, cadê a testemunha de acusação? Se ela foi pega em adultério, atira a primeira pedra. Foi o que Yeshua fala. E o que acontece? Então ele se inclinou e escreveu no chão novamente. Então ele deu a resposta: cumpram a Torá. Cadê a testemunha de acusação? Atira a primeira pedra. E não respondeu mais nada. Voltou, se inclinou para o chão e foi lá escrever no chão de novo. Ao ouvir isso, eles começaram a sair um a um, começando pelos mais velhos, até não sobrar ninguém, apenas a mulher. Aí o cristianismo vem aqui nessa parte e fala assim, tá vendo? Jesus é maravilhoso. Jesus é melhor do que a Torá. Tá vendo? É a graça. Amados, vocês acham mesmo que naquela época, em tempos bíblicos, aqueles judeus, se aquela mulher fosse pega em adultério, eles não estariam babando, espumando para apedrejar ela? Porque se apedrejassem um adúltero ou uma adúltera, isso seria o pleno cumprimento da Torá. Então eles estariam fazendo aquilo que é certo, que é direito, o que diz a lei do Eterno. Tá? O fato é que naquela sociedade, era uma sociedade que cresceu, que sabia, que entendia, que deveria viver uma vida de santidade. Não era uma sociedade perfeita, mas não era uma sociedade pecadora ao ponto da nossa sociedade de hoje, onde os próprios religiosos cometem adultério e depois acham que está tudo bem. Né? Então, nós estamos vendo aqui, biblicamente, um pecado para a morte. O que acontece, então, é o seguinte. Eles saem, ninguém atira pedra nela porque não havia testemunha de acusação. Se houvesse testemunha de acusação, eles pegariam a pedra e seriam os primeiros a atirar a pedra. Agora, como era uma acusação falsa,
como aquilo era uma pegadinha, como aquilo não tinha um fato consistente, não tinha testemunha de acusação, quem se posicionasse como testemunha de acusação, sendo uma falsa testemunha, o pecado dessa pessoa, ou a punição dessa pessoa seria morrer. Então, se levasse aí uma falsa testemunha para o tribunal, tá? Para o Sanhedrin, se levasse, ele seria testemunha falsa e ele seria apedrejado, ele morreria. Esse ia ser o pagamento do delito dele. Então, é lógico que ninguém ali ia ser tolo ao ponto de se posicionar como uma falsa testemunha e sofrer uma pena de morte por ser falsa testemunha. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui em João 8 é o seguinte, é que levaram uma mulher dizendo que ela era adúltera, mas não porque ela era adúltera. Criaram essa situação para testar Yeshua. Agora, ninguém comete adultério sozinho. Se você tem a adúltera, você também tem o adúltero. Então, você tem um homem e uma mulher que se relacionaram e que deveriam ser apedrejados, ambos, tá? Porque é o que manda a Torá, que você pegue o adúltero e a adúltera. Então agora a gente está vendo aqui um relato no livro de João, aonde erroneamente o cristianismo fala, tá vendo como Jesus é maravilhoso e a Torá é ruim? E não é nada disso. Nada disso aconteceu como as pessoas estão interpretando. Na verdade, se elas conhecessem a Torá do Eterno, elas saberiam que por essas regras, Yeshua não negou a Torá, ele mandou cumprir a Torá, ele falou, pega aí, cadê a testemunha de acusação? Atira a primeira pedra. Então, Yeshua nunca contradiz a Torá. Yeshua nunca manda você se desviar da Torá, nem para a direita, nem para a esquerda. E você não cumprir a Torá. E aí o texto continua dizendo assim. Pondo-se em pé, Yeshua lhe disse, onde estão eles? Ué, cadê? Não tem testemunha de acusação? Ninguém? Cadê todo mundo? Ninguém a condenou? Ninguém está te condenando? Ela disse, ninguém, Senhor. E Yeshua falou, nem eu a condeno. Por quê? Porque ela não fez isso. Tá? Se ela fosse adúltera, então ela seria condenada com apedrejamento. Mas ali era uma pegadinha para Yeshua. Tá? Não tinha o adúltero e não tinha testemunha de acusação. E aí lembrando também, meus irmãos, como nós lemos na Paraxá, que não é uma testemunha de acusação, é o testemunho de 2 ou 3 pessoas para que alguém seja condenado. Então deveria haver ali 2 ou 3 testemunhas de acusação que muito certamente iriam bater o pé e falar, eu peguei ela no adultério sim, e eu vi, eu sou a testemunha, e esse mal não pode acontecer em Israel. Porque isso era uma forma de purificar a terra, uma forma do Eterno não derramar a sua ira sobre a nação. Então a pessoa tinha a obrigação, sim, de viver uma vida íntegra, em santidade, para que o pecado não recaísse sobre o povo e para que se cumprisse a justiça e o juízo do Eterno, para que tudo corresse bem para a nação inteira. Tá? Aí Yeshua fala, agora vai e não peque mais. Agora, ele não falou que ela era adúltera. Inclusive ninguém falou que ela era adúltera depois que Yeshua falou, vá lá então, atira a primeira pedra nela. Então, quer dizer, não tinha testemunha, né, de acusação, não tinha o adúltero junto. Então, o caso do pecado dela, muito provavelmente era uma outra coisa. Não sabemos o que, mas muito provavelmente não era o adultério. Se fosse o adultério, essa mulher não sairia dali de forma nenhuma, sem que fosse levada para um julgamento severo e tivesse aí sofrido o dano desse julgamento. A Paraxá ela continua dizendo o seguinte, sobre o rei de Israel. Deixa eu pegar aqui o texto, porque essa Paraxá ela fala uma coisa muito interessante. Capítulo 17, verso 14. Quando fores à terra que o Eterno teu Elohim te dá, e a herdares, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, como fazem todas as nações que estão ao redor de mim.
poderá certamente pôr sobre ti o rei que escolher o Eterno, teu Elohim. Dentre teus irmãos porá rei sobre ti. É interessantíssimo, né? Porque você que já leu aí o livro de 1 Samuel, de 2 Samuel, você viu como Israel, em determinado momento, decide que queria ter um rei, né? E o profeta Samuel ficou muito indignado, e o Eterno fala, não, Samuel, fica tranquilo, porque eles não estão rejeitando você. Samuel foi um juiz em Israel, né? Profeta do Eterno, e, enfim, quem dirigia o povo de Israel era o próprio Eterno, tá? E aí o Eterno fala, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim, então tá bom. Mas você vê que a própria Torá, né, ela é maravilhosa, e a Torá ela é atualíssima. Ela prevê essa situação e o Eterno fala assim, olha, quando chegar esse dia, né, quando vocês herdarem a terra, estiver habitando lá, vai chegar um dia que vocês vão falar, porém sobre mim um rei, como as outras nações. E foi justamente o que aconteceu. E aí o Eterno coloca, então, alguns requisitos, né? Então a Torá prevê que na instituição desse rei existem alguns requisitos. Eu não vou ler o texto todo, mas você que leu a Paraxá aí, você leu o seguinte: não poderá ser homem estranho que não seja seu irmão. Então, ou seja, vamos colocar um rei em Israel. Vamos pegar aquele estrangeiro? Não pode. Tinha que ser uma pessoa do povo de Israel, tá? Não podia ser alguém que não fosse irmão, que não tivesse o DNA, então, do nosso pai Abraão. Outro requisito é não multiplicar para si cavalos. A Torá fala isso, né? Somente não multiplicará para si cavalos. O que tem a ver isso aí? Sabe a ostentação? A pessoa precisa de um carro para andar, né? Aí ela precisa, de repente, de 2 carros para atender a família ou 3. Mas aí a pessoa vai lá e tem 7 carros. Era mais ou menos isso. Então a Torá está restringindo que o rei ele ostente. Aqui, junto com esse mandamento, também tinha uma outra questão, que os cavalos, né? Os cavalos eles eram procriados e criados no Egito. Então tem um mandamento também do Eterno falando para o povo não voltar para o Egito, para o povo não se estabelecer no Egito. Enfim, alguém poderia ir por causa dos cavalos ir lá ficar no Egito. Não, se podia comercializar alguma coisa assim. Então essa também é uma instituição do Eterno. O rei não podia ter muitos cavalos. Ele ia ter cavalos o suficiente para ele, para puxar as carruagens dele, para atender ali a monarquia, enfim. Mas ele não podia multiplicar para ele algo que fosse ostentador, tá bom? Ele tinha que usar aquilo que era o necessário. Outro requisito, não multiplicar para si mulheres. E a Torá explica o motivo, né? Não multiplicará para si mulheres para que não se desvie o seu coração. E é justamente o erro de Shilomo, né, do rei Salomão, quando ele herda o trono de Davi, ele multiplica para ele mulheres. E essa foi, inclusive, o motivo da sua, digamos, da sua ruína perante o Eterno, né? Onde o Eterno castiga, o pune, porque ele desvia o coração e no final, né, ele não anda com o coração do seu pai Davi. E a Torá, muito tempo antes disso, de haver rei em Israel e de tudo isso acontecer, na Torá o Eterno já avisa. Então a gente vê o seguinte, meus amados, o Eterno ele nos previne do erro. O erro está aí para você cometer, mas o Eterno não quer, e a Torá ela te previne, a Torá ela te ensina. E se a Torá fala para você não fazer uma coisa, tem motivo. Aí a Torá fala assim, a fim de que o seu coração não se eleve... Não. É antes. Para que não desvie o seu coração. E aí Shilomo, o que ele faz? Aí ele tem lá mulher de tudo que é tipo, tudo que é jeito, tudo que é povo, princesas, aquela coisa, né, aquele harém todo. E aí
As mulheres vinham de outros povos, eram pagãs, adoravam deuses que não existem, faziam idolatria, e aí falava, ai, esposo, posso fazer isso e aquilo, não sei o quê. E aí não é que Shilomo estava cometendo idolatria, mas ele dava o anel para ela, falava, ela pode fazer. Aí selava lá o anel do rei. Falou, não, o rei deixou, o rei mandou. E aí o que acontece? Ah, deixa fazer. Ah, o que eu vou enfesar a mulher? O que eu vou cutucar a onça com a vara curta? Deixa assim, né? Desvia o coração. E aí você começa a fazer duas coisas, relativizar as coisas do reino, né? E abrir concessões. Então isso é um erro gravíssimo. Não relativize as coisas. A Torá falou para não fazer, não faça. A Torá falou que é pecado. Ah, mas eu vou pôr aqui a Asherá na minha casa porque é bonito, meus filhos gostam, tem a luzinha com pisca-pisca. Não relativize as coisas. O Eterno falou, não é não. Acabou. Essa é a diferença de quem escolhe o caminho da bênção e da maldição. Ponto final. Ah, eu vou ter filho. Ah, mas eu não vou fazer circuncisão no meu filho. Então tá bom, queridos. Fique de fora da aliança. Né? Ah, o Eterno mandou guardar o Shabat. Não vou guardar o Shabat. Tá bom, fique de fora da aliança. Né? Se você quiser relativizar as coisas do reino, você não pode falar que você ama o Eterno de todo o seu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Você não está cumprindo nem o primeiro mandamento. Então, começa por aí. Se você ama o Eterno, ouve a voz do Eterno, o obedece, aí tudo vai bem com você. Aí, voltando para a questão do rei, você tem aí outros requisitos, tá? Não multiplicar prata e ouro para si. Aí você vai falar, mas Salomão não foi o homem mais rico do mundo e não foi o Eterno que deu a riqueza para ele e tudo mais? Foi. Sim, ok. O Eterno, ele enriquece quem ele quer, né? Ele dá riqueza para quem ele quer. Agora, a questão aqui é a seguinte, olha a explicação da Torá. E prata e ouro não multiplicará muito para si. Pode ter? Pode. Mas, o que acontecia? Quando um rei, né, ele enriquecia, essa riqueza não era só para ele. Então você tinha ali um exército servindo o rei. Tá? Esse exército ele não vivia de vento. Né? Então você tinha um exército, você tinha o serviço religioso acontecendo, você tinha todas essas frentes que deveriam prosperar dentro de um reinado. Né? Não ter um rei tirano que ia pegar e falar assim, eu vou juntar todo esse ouro aqui do meu reino para mim e todo mundo aí que viva com o mínimo. Tá? Então não é assim, isso é a ordenança da Torá. Então a prosperidade do Eterno, segundo os modos do Eterno, ela recai sobre o povo, sobre a nação, sobre uma instituição dessa forma. Então ela não é feita para que um monarca faça como a monarquia francesa, né? Que historicamente o povo chegou ao ponto de falar assim, pega eles, né? Vamos acabar com isso. Então a gente não pode entender que o Eterno aceita tirania. Ele não aceita tirania. Então a Torá mesmo, ela define, ela limita, ela coloca como requisito que exista o quê? Uma justiça, juízo reto, uma pessoa que governa sobre as outras, que não se apodere dessas coisas, que ela não fique com os olhos em cima dos seus próprios benefícios, né? Que ela não fique olhando aí para, não. Ela não pode agir assim, ela não pode nem ostentar e ela também não pode multiplicar prata e ouro para si mesmo. Por quê? Porque o enriquecimento de uma nação, ele tem que recair sobre todo mundo, sobre todo o povo. Isso é Torá, isso é equidade do Eterno. E aí vem a parte mais legal aí do requisito para o rei, e a gente vai ver aqui, dar uma pinceladinha e ver como que Israel agiu diante desse mandamento, dessa ordenança do Eterno, que diz o seguinte: escreverá para si 17, verso 18. E quando se sentar sobre o trono de seu reino, escreverá para si o traslado desta lei num livro diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo,
e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Eterno seu Elohim, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumpri-los. Então, o rei, para ser rei, quando se assentava no trono do reino, ele já tinha uma obrigação, que era escrever a Torá. Ele tinha que pegar a Torá, escrever a Torá, uma cópia da Torá, fazer o traslado, pegar aqui, daqui passar para cá, escrever todinha a Torá. Imagina, tinha que escrever isso aqui tudo, tudinho. E aí, escrevendo tudo isso, ele tinha que ler todos os dias, e nele lerá todo mês, toda semana, a cada trimestre, não. Nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Eterno seu Elohim, para guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para cumpri-los, a fim de que seu coração não se eleve sobre seus irmãos e não se desvie dos mandamentos, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que prolongue os dias do seu reinado, ele e seus filhos no meio de Israel. Então, o rei tinha a obrigação de escrever uma Torá e de ler a Torá todos os dias. E entendendo o que diz a Torá, ele não iria se elevar sobre seus irmãos. Ele não iria... Você sabe que é interessante esse conceito, né, da Torá? Se um rei não vai se elevar sobre seus irmãos, sabe como você entra lá naquele grupo religioso que tem um que sai os raios do dedo e que tem a unção, outro é o que libera a unção para os outros, o outro é a cobertura de todo mundo. Não, pode parar com isso. Isso é anti-Torá. Nós somos partes de um corpo, cada um com uma função. Alguns podem achar que tem funções mais especiais, mas o próprio Rav Shaul fala, né, que uma parte não pode dizer para outra, né? Para que você está aí? Para que eu preciso de você? Precisa, tá bom? Então, se você faz alguma coisa e se considera especial, né, lembra que se você é o pescoço que segura a cabeça, é o tornozelo que segura o teu corpo, tá? Então, é dentro desse padrão, desse entendimento da Torá que vivia um rei de Israel. Ou melhor, deveria viver um rei de Israel, né? Agora, faziam isso? Nós sabemos que há vários casos, e a gente vai ler então aqui 2 Reis, capítulo 22 e o verso 8, que diz... 2 Reis 22, verso 8. Ilquiarro, o Cohen Gadol, disse a Shafã, o secretário: eu descobri os rolos da Torá na casa de Adonai. Ilquiar deu o rolo a Shafã, que o leu. Então Shafã, o secretário, voltou ao rei e deu a ele este relatório: teus servos juntaram o dinheiro recolhido no templo e o entregaram aos supervisores da obra na casa de Adonai. Shafã, o secretário, também disse ao rei: Ilquiarro, o Cohen Gadol, deu-me um rolo. Então Shafã leu em voz alta diante do rei. Depois de o rei ter ouvido o que estava escrito no rolo da Torá, ele rasgou suas roupas. Lembra que o rei, quando se assentava no trono, ele tinha que escrever uma Torá? Esse rei aqui nem sequer tinha lido a Torá, nem sequer conhecia a Torá. E ele era um bom rei que fez o que era reto aos olhos do Eterno, mas ele não conhecia a Torá do Eterno. E aqui nessa passagem que nós lemos, nós destruímos completamente uma corrente judaica que diz que o seu conhecimento, o seu pensamento de Torá vai de geração em geração até Moshe. Não, mentira. Em vários momentos, Israel passou por cativeiros, por situações ruins, e nos exílios, né, perdeu-se muito da Torá, né? Em muitos momentos históricos, o povo ficou sem Torá.
Por isso se estabeleceu o quê? Os altos em Israel, por isso que tinha falso profeta, por isso que tinha idólatra, por isso que tinha profeta de Baal, por isso que em vários momentos o Eterno levantava profetas, verdadeiros profetas, para confrontar o sistema religioso, os reis, enfim, e para chamar o povo de volta para a Torá. Por quê? Porque nem sempre a Torá estava presente no povo. E aí, olha só que interessante. Vamos fazer a leitura, então, aqui desse trecho. Depois de o rei ter ouvido que estava escrito no rolo da Torá, ele rasgou suas roupas. Ele nem sabia o que estava escrito no rolo da Torá. Então, quando ele descobriu o que o Eterno fala na Torá, e ele viu a situação da nação, né? Ele rasgou as suas vestes. Então o rei deu a seguinte ordem a Ilquiá, o Cohen, a Ahicam, filho de Shafã, a Aquibor, filho de Micaiá, a Shafã, o secretário, e a Asaia, o servo do rei: vão e consultem Adonai por mim, pelo povo e por todo o Yehudá, acerca do que está escrito neste rolo que foi descoberto. Eles descobriram a Torá. Estava perdida na casa de Adonai. Quer dizer, ninguém conhecia a Torá, ninguém lia a Torá estava perdida. É um absurdo, não? Mas acontece, né? Pois Adonai deve estar irado conosco, uma vez que nossos antepassados não atentaram para as palavras escritas neste rolo e não fizeram tudo quanto está ali escrito e nos diz respeito. Sabe quando você acompanha o Brasileirão, você assiste o Big Brother, você assiste a sua série preferida, você participa do clube de qualquer coisa aí, do clube da peteca, mas você não lê Torá na sua casa? Então, aí seu filho fica assim, sem conhecer a Torá, porque ninguém mostrou, ninguém ensinou, né? Como o rei está dizendo aqui, os nossos antepassados, uma vez que nossos antepassados não atentaram para as palavras escritas nesse rolo. Então você que ora aí na tua casa, que faz N coisas, né? Mas você não estabelece Torá na sua casa, é muito provável que os teus filhos não conheçam a Torá e não cresçam com os valores da Torá do Eterno. Porque sequer sabem que a Torá existe realmente. Porque não vê isso na sua casa, não vê isso no seu lar. Você tem que estabelecer a Torá na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia, porque é mandamento do Eterno. Então, Ilquiarro, o Cohen, Ahicam, Aquibor, Shafã e Asaia foram a Ulda, profetisa, esposa de Shalom, o filho de Tikvá, filho de Arhas, mantenedor do guarda-roupa do templo. Ela morava na parte reformada de Jerusalém e falaram a ela. Ela lhes respondeu: Adonai, o Elohim de Israel, diz para falar ao homem que os enviou a mim, que Adonai diz o seguinte: eu trarei calamidade sobre este lugar e seus habitantes. Cada palavra deste rolo que o rei de Judá leu vai se concretizar, pois eles me abandonaram e ofertaram a outros deuses, a fim de me provocar com tudo o que fazem. Assim, minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. E vocês devem falar ao rei de Judá, que os mandou consultar Adonai, que Adonai, o Elohim de Israel, também diz o seguinte: em se tratando destas palavras que acabou de ouvir, porque seu coração se enterneceu e se humilhou diante de Adonai, quando ouviu o que eu disse contra este lugar e seus habitantes, que eles seriam motivo de desolação e maldição, e rasgou suas vestes e clamou diante de mim, eu o ouvi, diz Adonai. Assim, eu o reunirei com os seus antepassados
e irá para a sepultura em paz, e seus olhos não verão nenhuma das calamidades que trarei sobre este lugar. Assim, eles trouxeram estas palavras ao rei. Interessantíssimo, né? O Eterno, não é porque o rei chorou e porque o povo se assustou com o que estava escrito na Torá, que o Eterno poupou ninguém, não. Tá? Então é aquela coisa, a pessoa fala, mas eu creio no Senhor, aí eu vou orar e não sei o quê, e vai comer feijoada em seguida, né? E vai comer aquilo que não é para comer, e vai fazer aquilo que não é para fazer, e com a mentalidade de escravo ainda, né? Tá preocupado com a louça na pia no dia do Shabat. Vai santificar o Shabat do Eterno, né? Vai procurar um ofício aí que não te impeça de santificar o Shabat, se move, você tem que crer no Elohim vivo, né? Vai cumprir os mandamentos do Eterno. Então, o que a gente vê? Que apesar do Eterno não poupar, né, não mudar a sua sentença, ele poupa aquele período. Por quê? Porque o rei desviou a ira do Eterno para aquele momento. Então o Eterno fala assim, vai recair sobre Israel tudo o que você leu na Torá, porque eles me irritaram, porque fizeram idolatria, porque ofertaram, né, para os Balaíns, para outros deuses que não são deuses, a gente sabe que não há outros deuses, e a minha ira vai recair sobre eles. Vai ser o quê? Motivo de escárnio, vão estar debaixo da maldição. Sim, é tudo isso. Tudo que eu venho batendo na mesma tecla com vocês. Sem Torá, caminho da maldição. Com Torá, estarão debaixo da bênção. E aí o Eterno fala, mas vou te recolher com seus pais. Ou seja, você não vai ver isso acontecer. Então, porque o rei fez techuvá, né? Porque o rei retornou, porque o rei deu ouvidos para a Torá, rasgou suas vestes, entendeu o que estava fazendo de errado, muito provavelmente esse rei foi fazer o quê? Estabelecer a Torá em Israel. Muito provavelmente esse rei foi se mexer no resto da vida dele para estabelecer Torá, e com isso o Eterno aplacou por um momento a sua ira e não fez recair essa paga sobre o povo de Israel durante o reinado desse rei que fez techuvá. Tá? Muito, muito importante isso. Capítulo 18, verso 10, falou um negócio muito importante para a gente. Não se achará entre ti quem faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, nem agoureiro, nem prognosticador, nem adivinho, nem feiticeiro. Você que vai levar seu filho para pular a fogueira de São João, você presta atenção no que você está fazendo, tá? Então não tem que ter nem agoureiro, nem prognosticador. Sabe aquela pessoa que vem aqui, assiste a Paraxá, participa do grupo e toda semana lê o horóscopo dela. Toda semana está consultando não sei o quê. Presta atenção no que a Torá fala. Nem adivinho, nem feiticeiro. O ser humano, ele tem a insegurança da vida. Ele tem a incerteza. Então, o que o ser humano quer? Ele quer saber o futuro. Ele quer saber porque ele tem medo. Né? Então, fala assim, nem encantador de animais, nem necromante ou ideonita, nem quem consulte os mortos, porque abominável é ao Eterno todo aquele que faz essas coisas. E por causa destas abominações, o Eterno teu Elohim os desterra de diante de ti. Sê confiante nele, e então estarás com o Eterno teu Elohim. A própria Torá já te dá a resposta. Você precisa, então, principalmente você que é servo de Yeshua, né? Confiar plenamente no Eterno, né? E crer que é o Eterno, né? Aquele que governa e que cuida pessoalmente do seu destino, do seu futuro. Que o Eterno é aquele que cuida do seu povo. Então, por favor, não caiam nesses erros aí que muita gente comete. E vocês sabem que é interessante, né? Eu conheço pessoalmente relatos de pessoas que são cristãs e que passam aí décadas na igreja e que aí uma hora ou outra tem um problema, vai lá no centro.
Vá lá no espiritismo, vá lá na macumba, vá lá consultar alguma coisa. Você pode achar absurdo o que eu estou falando, mas eu conheço, eu sei de relatos de pessoas que eu conheço pessoalmente, né? Que, enfim, que apesar de ter um ensinamento bíblico, abre um parênteses aí, porque é aquele bíblico distorcido, a gente sabe, né? Aquele da congregação que te ensina não te ensinando nada, mas mesmo assim chega a ser cruel, né? E gera sofrimento a gente imaginar que esse tipo de pessoa consegue ir ali no prognosticador, no adivinho, no feiticeiro, no agoreiro, né? Enfim, e no encantador, no necromante. Mas por quê? Porque ele de fato não tem o eterno e não tem a confiança de que seu futuro está garantido no eterno. Aquele que conhece o eterno, que conhece a Torá do eterno, que está em Yeshua, amado, pode estar passando aí o maior problema da vida, a situação ruim, desconfortável, mas essa pessoa, ela tem shalom. É essa pessoa, com tudo que ela luta, com todas as batalhas que ela enfrenta, ela consegue colocar a cabeça no travesseiro e ter o conforto da rua, ter o Espírito sobre ele, sabe, trazendo confiança, fortalecendo e prosseguindo, marchando como tem que ser, né? Então, o nosso destino está nas mãos do Eterno. E para quem o ama, né, a plena confiança nas bênçãos que nós temos na Torá e nós temos na salvação de Yeshua, deve valer muito mais do que qualquer outra coisa, tá? Verso 15, capítulo 18, verso 15, a gente vai entrar aqui num assunto que é muito interessante, principalmente para o nosso contexto de hoje, né? Que é sobre a questão do profeta. Olha só o que diz. Profeta do meio de ti, dentre os teus irmãos, como sou eu, te fará surgir o Eterno em todas as gerações. Então, sempre haverá um profeta do Eterno, mas tem requisito. Não é qualquer um que chega, eu sou profeta. Não. Profeta do meio de ti, dentre os teus irmãos. Então, tem que ter o quê? DNA de Abraão. Tá? O Eterno sempre levantará um profeta que é semente de Abraão, tá bom? Eu até brinco com meus amigos o seguinte, né? Que o dom da profecia é uma coisa incrível, ele é uma coisa maravilhosa. E quem não crê porque não viveu grandes experiências, né? Mas que há muita coisa falsa hoje por aí. E que eu até brinco, né? Que se houver uma profecia, uma palavra de profecia, ela pode vir de qualquer lugar, né? Na última instância, ela virá da minha pessoa. E quando vem, aí é uma coisa macro, é uma coisa mundial, como a queda do World Trade Center, né? Mas sim, há profetas do Eterno, mas tem um requisito. Do meio de ti, dentre os teus irmãos, como sou eu, te fará surgir o Eterno em todas as gerações. A ele ouvireis, conforme tudo que pediste ao Eterno teu Elohim Horeb. Vamos pular essa parte aqui, que ele vai fazer a menção de quando o Eterno apareceu no Monte Horeb para o povo, tá? Então, nós temos aqui o seguinte, que tem sim profeta que o Eterno levanta em cada geração, mas que esse profeta é descendente de Abraão. Fato é o que a Torá diz, ponto, tá? Há outras pessoas que vão ter o dom de profecia, sim, terão, é um dom do Eterno, busquem os melhores dons, amém e amém. Mas a Torá, ela fala uma coisa muito interessante, né? Ela fala o seguinte, profeta dentre teus irmãos como sou eu, um profeta como Moshe. Profeta como Moshe, aqui você tem uma menção àquele que viria, né, depois de Moshe e que seria como Moshe. Aqui nós temos uma palavra a respeito do Mashiach, né? Então, ou seja, não teve só Moshe,
O Eterno iria levantar aí um outro profeta que seria muito especial. E Moshe teve o quê? A missão de salvar o povo da escravidão. A missão de tirar o povo daquela situação de escravidão, do exílio, né, e levar de volta para a Terra Prometida. Então, da mesma forma, o Eterno traz o Mashiach, traz Yeshua, que nos livra, nos liberta da escravidão do pecado e nos leva de volta para o seio do nosso Pai amado. Diz também aqui a respeito do profeta, né? 18, verso 19. Primeiro, vamos lá. Minhas palavras em sua boca e ele... foi surgir minhas... como tu és. E porei as minhas palavras em sua boca e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E qualquer homem que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu lhe pedirei contas. Então, quando o profeta é um profeta do Eterno, ele está falando para você, ele está anunciando, você não dá ouvidos, você vai pagar um preço por isso. Você vai prestar contas ao Eterno, tá? Mas o profeta que propositadamente falar alguma coisa em meu nome, que não lhe ordenei falar, ou que falar em nome de outros deuses, este profeta morrerá. Ou seja, aquele que fala, assim diz o Senhor, isso e aquilo e tal e tal e tal, e o Senhor não disse nada, esse profeta, ele é réu de morte pela Torá. Ele deveria morrer. Então a falsa profecia é uma coisa muito séria, é uma coisa muito grave mesmo. Tá? Isso aqui é um ponto muito interessante para a gente, porque nos dias de hoje nós estamos vendo muitos falsos profetas, muita gente falando de uma nova visão, uma nova unção, um novo tempo, um novo isso. E estabelecer Torá nada, e falar da simplicidade do Evangelho nada. Né? E o Senhor mandou fazer isso e aquilo. Mandou nada. Cada vez que você fala isso, você se condena mais. Cada vez que essa pessoa diz que foi o Senhor, ela se faz mais pecadora ainda. E não foi o Senhor. Né? Profetizou, não foi o Eterno que falou, game over para você. Tá? Réu de morte, esse profeta, né? Esse profeta morrerá. Tá? E, bom, a gente não vai parar aqui tanto nessa questão da profecia, nós vamos ler então o capítulo 20, do verso 1 ao verso 9, que diz o seguinte: quando saíres à guerra contra teus inimigos e vires cavalos e carros, que aqui vai falar muito do coração do homem, tá? Um povo mais numeroso do que tu, não os temerás. Isso aqui é mandamento do Eterno. Quando você está diante daquela situação, né? Aquela que você está em desvantagem, aquela luta difícil, aquela batalha árdua, não os temerás. Então isso aqui é palavra do Eterno para o teu coração. Porque o Eterno, teu Elohim, está contigo. Sabe que até para situações bobas, né? Eu já vi tanta gente aí com medo da macumba, com medo da mãe de santo lá, vestida de branco. Que coisa, que pena, né? Como é que uma pessoa que crê na palavra do Eterno consegue ser assim? Consegue temer, né? É o contrário, né? Você tem que ser inabalável. E se alguém tiver que ter medo, não é você, né? São os teus adversários que têm que ter medo, não você. Aquele que te fez subir da terra do Egito. E quando vos aproximardes à luta, o sacerdote se chegará e falará ao povo, e lhe dirá: escuta, ó Israel, vós vos estáis aproximando à guerra contra os vossos inimigos. Não se amoleça vosso coração, não temais. Não vos apresseis e não vos quebranteis diante deles. Calma, calma. Não se apressa, não se adianta e não se amoleça, né?
Calma, por quê? Porque o Eterno está no meio de ti, porque o Eterno é quem peleja contigo. Então aquela pessoa que vive desesperada, angustiada, agitada, se debatendo, está tudo errado. Está totalmente fora da Torá, você não entendeu quem você é, não enxergou quem você é e não está vendo, né, quem está ao teu lado, né? Ou então não está do seu lado, ou então não vai à sua frente, ou então você está lutando uma luta sozinho, né? O que será que está acontecendo? Onde a gente está colocando a nossa confiança, tá? Pois o Eterno, vosso Elohim, é o que vai convosco, a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. E falarão os policiais ao povo dizendo que o homem que... Agora entra uma coisa aqui muito legal, olha que interessante isso. Que o homem que edificou uma casa nova e não a inaugurou, ande e volte para a sua casa. Olha que justo. Quer dizer, o homem terminou de construir uma casa, estourou uma guerra. Então o Eterno fala, não, esse aí, manda ele voltar para a casa dele para ele inaugurar a casa. Vai que ele morre, né? E não vai desfrutar da casa. Ande e volte para sua casa. Que morra na peleja e outro homem a inaugure. Não é justo, né? Então aqui a gente está vendo a justiça do Eterno. Que o homem que plantou uma vinha e não a desfrutou, ande e volte para sua casa. Que morra na peleja e outro homem a desfrute. Que o homem que tenha desposado uma mulher e não a tenha tomado, ande e volte à sua casa, que morra na peleja e outro homem a tome. E continuarão os policiais a falar ao povo e dirão, que o homem medroso e mole de coração ande e volte à sua casa, e não derreta o coração de seus irmãos como o seu coração. E quando os policiais acabarem de falar ao povo, designarão oficiais do exército na frente do povo. Você vê como é que se dá a luta? É muito interessante isso, né? Quem vai para a peleja? Quem tem o coração apto. Quem está preparado. Se você tem um coração mole, que o homem medroso e mole de coração, se você não aguenta, se você não aguenta, bebe leite, vai embora. A gente vê muita gente aí querendo galgar posição, cargo, responsabilidade. Aí quando aperta um pouquinho, começa o ui. Então se você não aguenta, sai fora. Se você não tem peito para encarar, se você não tem queixo para bater de frente com o problema, se você não tem a confiança de que o Eterno está com você, para tudo. Não é para você. Não vai você estragar as coisas, amolecer o coração dos outros. Não faça isso. Não é para você. Então, quem é assim, quem se enxerga nessa perspectiva, tem que orar, tem que buscar do Eterno, tem que ser, de fato, um templo do Espírito. E quando você tem o Espírito sobre a tua vida, você tem a confiança, você tem a visão, você tem o entendimento, você não se precipita, você não para, você sabe por quê? Porque você tem uma direção divina. Você sabe que o Eterno vai te conduzir, o Eterno vai falar com você, o Eterno vai dar a bandeirada, o Eterno vai tratar com você de todas as coisas. Ele vai ser o seu general. Então tudo é diferente. Mas a gente está vendo aqui a justiça da Torá e eu acho maravilhosa, né? Essa questão que a Torá traz. O homem ficou noivo, estava ali, ia casar, estourou a guerra. Volta, vai lá, casa, né? Vai que você morre na guerra. Então aqui a gente também tem uma lição, meus irmãos. A palavra fala que você tem que ser prudente, né? Ninguém que vai para o deserto vai de mão vazia, você tem que levar com você a comida, a água, senão você vai morrer, né? Mas você também tem que ter o equilíbrio, saber desfrutar da tua vida. Quiçá você morra sem desfrutar da tua vida e outra pessoa vai desfrutar, então desfrute da sua vida. Essa é a mensagem da Torá, né? Inaugura a tua casa, né? Vai fazer um passeio, vai realizar um sonho. Por quê? Porque a Torá nos ensina isso, né? Não deixa passar a oportunidade, não deixa que o tempo se passe sobre você sem que você desfrute das bênçãos do Eterno que Ele tem para você. Isso é importantíssimo, tá? Aqui no verso 21 também, a gente já está batendo 1 hora já de vídeo, então a gente vai parar por aqui.
Aqui no verso 21, no capítulo 21, verso 21 não, capítulo 21, a Torá fala sobre um ritual, tá? E quando uma pessoa fosse encontrada em Israel, assassinada, né, caída no campo, alguém matou e estava lá caído no campo, então o que tinha que acontecer? Tinha que trazer o sacerdote, tá? E os juízes da terra, e eles tinham que fazer um ritual ali naquele lugar, tá? Um ritual pegando uma bezerra, levando para um ribeiro de água corrente, quebrando a nuca da bezerra, e aí ali eles falariam, né, as palavras de um ritual de expiação de pecados. Por quê? Porque o Eterno é vingador do sangue, né? Então ali eles iam lá. E o que a Torá está nos ensinando a respeito disso? Ela está nos ensinando que sim, os líderes eles têm responsabilidade social, tá? Então, eles tinham que ir, mas eu não matei o cara, tudo bem, mas você é líder, você tem responsabilidade social, você é a pessoa que tem que ir diante do Eterno, pedir perdão para o Eterno e fazer expiação. Tá? Essa é a grande lição do final dessa paraxá. Então, o pecado era expiado, mas eles tinham que fazer um ritual diante do Eterno. Eles tinham que assumir, pedir desculpas, pedir perdão para o Eterno. Eles tinham que ter a responsabilidade sobre o que acontecia. Então, estava acontecendo alguma coisa de errado, eles tinham que ir diante do Eterno, se responsabilizar e cumprir esse ritual. E é assim que nós temos que andar, principalmente você que exerce alguma função, que tem a responsabilidade de fazer. Então, essa responsabilidade recai sobre os teus ombros. Meus amados, dava para a gente continuar essa paraxá aqui e ir embora, que tem muito assunto nela, mas a gente se encontra agora no próximo Shabat, na próxima transmissão. Que o Eterno nos abençoe imensamente. Shabat Shalom para vocês, um beijão no seu coração, um beijo aí para o grupo Baruch, que o Eterno nos abençoe. E quem não está fazendo Teshuvá, faça Teshuvá, em nome de Yeshua. Quem não fez a sua Brit Milá, faça a sua Brit Milá, vai cumprir mandamento do Eterno. Né? Quem não fez a imersão, em nome de Yeshua HaMashiach, conserte o que está errado na sua vida, faça aquilo que é certo, tá bom? Nós estamos aqui para abençoar vocês, para caminhar junto, para fortalecer o corpo de Yeshua. Então que você se fortaleça e que você finque os seus pés nesse caminho, né? Que você entra na presença do Eterno com tudo que você tem, que você faça de todo o teu coração, que você se entregue realmente, porque entrega é isso, não é só de palavras, não é da boca para fora, é com a vida, é com a atitude, é com tudo que você tem, é no seu dia a dia, em tudo que você faz, em tudo que você pensa, em tudo que você é, tá bom? E no que eu puder te ajudar, eu estarei aqui para te ajudar, tá bom? Em nome de Yeshua, eu abençoo você que ouviu essa paraxá e peço que a bênção do Eterno, ela entre no seu lar e ela faça toda uma revolução, que ela transforme tudo ao teu redor, que essa bênção recaia sobre a sua tenda, sobre a tua vida e enriqueça todas as pessoas que estão próximas a você. Em nome de Yeshua HaMashiach, um beijo imenso. Shalom.